irmãos entrarem para a gente começar a organizar aqui as nossas perguntas e respostas. E esperamos que os irmãos que entrarem colaborem também, né, conosco, com as suas perguntas, com as suas linhas de raciocínio acerca da expressão pão e água no Antigo, né? E no Novo Testamento. A gente se vê no Antigo Testamento muito essa manifestação de Deus cuidando dos seus profetas, se utilizando do pão e da água. E no Antigo Testamento, o pão e água, ele tem um significado. Já no Novo Testamento, o pão e água tem outro significado, né? E é sobre isso que nós iremos tratar hoje, sobre essa expressão pão e água no Antigo e no Novo Testamento. A gente vai ver que quando o profeta Elias se esconde na caverna, Deus alimenta o profeta com pão e água e diz para que ele viesse seguir pelo mesmo caminho que ele viesse. Ou seja, o pão é o que sustenta, é o que fortalece o homem. A água, se a gente for ver para a forma natural, né, ela é quem traz saúde, ela é quem salva o corpo, né, pastor? Traz saúde. Traz saúde para o nosso corpo, né? Para te ver que agora a gente está transpirando água do nosso corpo. Então a pergunta é, pastor, quando é usada a expressão pão e água no Antigo Testamento, quer se referir basicamente ao quê? Então, queridos, a Bíblia é cheia de simbologia, tipologia e expressões que trazem alguns significados. Já no caso das parábolas, que são explicadas também dentro das profecias bíblicas, dentro do entendimento teológico, pode ser usado como uma figura de linguagem. Literalmente, o pão, ele é um dos alimentos mais antigos, sem contar que é um dos alimentos que é mais utilizado dentro da cultura, somente naquela cultura lá, daquela região do Oriente Médio. E também a água. O ser humano, por exemplo, o corpo humano, ele 70% de líquido, e basicamente por causa da água, né? O planeta não deveria ser chamado de terra, mas de água, porque ele tem mais água do que terra. Então tudo que existe na face da terra depende da água. Então a água é um benefício para a humanidade. Quando Deus cria os céus e a terra, a Bíblia diz que as águas já existiam, né? Ele faz separação. Quando ele cria os céus e a terra, automaticamente a água aparece, a porção seca aparece, e a Bíblia diz que Deus vai fazendo separação do pó e da água. Interessante, né? Será que era misturado? Era uma lama? Não sei. Há muita especulação em relação a isso. Nós temos a palavra hebraica para Shamayim, que é céus, mas Hamaim ou Manaim, ou Hamaim ou Lamaim, são expressões com preposições, que são as águas, ou para as águas, das águas. Essa expressão, ela tem um sentido de que Deus, ele pegou dessas águas e fez com que regasse a terra. A Bíblia diz que enquanto não choveu, enquanto não tinha homem para lavrar a terra, ainda não tinha chovido. Então vê que a água é um benefício muito grande para a humanidade. Esse é o entendimento básico, né, introdutório sobre o que nós vamos falar. E o pão era costume, os pobres, os reis, os ricos, os sacerdotes, os patriarcas, eles utilizarem como um alimento. Mas a Bíblia, quando fala de pão e água, fala de dois símbolos importantíssimos. Tanto na questão da alimentação, quanto na questão de sacrifícios, como oferendas. Inclusive, para ofertar alguém que visitava a tua casa, eles preparavam uma massa, um pão. E eles serviam a água para lavar os pés daqueles que chegavam. Não sei se você lembra daquela passagem, quando Jesus chega ali para Pedro e para os discípulos, ele fala: olha, eu cheguei aqui, vocês não me deram beijo, vocês não lavaram meus pés.
Inclusive, ele fez o lava-pés, o ato de lava-pés dos discípulos, como um ato simbólico. Talvez pode ser um ato simbólico, sim ou não, não sei. Mas isso era tradicionalmente como uma forma de purificação. A palavra águas lá no hebraico vem da palavra mikveh. Mikveh. O que significa o mikveh? É o banho da purificação. Então, os judeus eles utilizam a água como algo tão forte que eles usam como purificação. E inclusive os rabinos, os sacerdotes, os escribas, e a tradição, na verdade, trata isso algo de muito sério. Sobre o lavar das mãos antes de comer. Isso vem deles, vem da cultura hebraica, vem do povo judeu. Então esse entendimento em utilizar a água como purificação é algo muito especial. Se utilizar como mikveh é algo muito especial. Lembrando disso, o primeiro milagre de Jesus é quando mandou encher as 6 talhas. Se você for fazer o cálculo exatamente que aquelas 6 talhas da transformação da água em vinho era a mesma quantidade das águas do banho do mikveh, quer dizer, do banho da purificação. Então, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Não foi só trazer o vinho da alegria, não foi transformar só a água em vinho, mas foi mostrar que ele veio com a purificação dos pecados na alma. E que o símbolo do vinho, que era o símbolo do Antigo Testamento, agora nós temos a água como purificação. É que ele está dizendo ali, eu vim agora fazer o primeiro milagre, é o milagre na vossa alma, perdoar os pecados. Não era essa a doutrina de Jesus? Não era esse entendimento que Jesus tinha? Então, pois bem, nós fazemos a ligação da água, a ligação do pão, trazendo para a vida espiritual. Tem muitos sentidos, tem muitos significados importantíssimos. Quais são? São vários. Oferecer pão como sacrifício. A Bíblia diz que lá dentro do tabernáculo tem um pão da propiciação. Qual é o significado daquele pão? Né? A Bíblia diz que o pão e o vinho foram apresentados ao sumo sacerdote. Tá, mas falando sobre pão e água, estamos falando de uma alimentação espiritual. Estamos falando de uma correlação. Em que pão é esse? Que água é essa? Que lições podemos tirar? Aí vai ficar a pergunta para vocês. Vai ficar aberto para vocês comentarem também, o conhecimento de vocês e aquilo que vocês têm entendimento sobre o pão e sobre a água. Até onde podemos utilizar essa figura de linguagem? Porque Cristo se utilizou muito. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. E quem beber desse sangue nunca mais terá sede. Aí lá, para aquela mulher, ele disse assim, olha, um rio fluirá do teu interior, eu vou saciar a tua sede. Aí alguém disse, dá-me desta água para beber. Então, dentro dessa linguagem é poderosa. Por que ela é poderosa? Porque ela fala tanto de coisas materiais, com saúde física, saúde para o corpo, mas também esses dois emblemas, duas simbologias, fala também da nossa vida espiritual, mãe. Né? E Jesus é o próprio pão vivo que desceu do céu. E ele é a fonte, né, de toda vida, de toda sabedoria, de todo saber. Então, eu deixo aberto para vocês comentarem sobre isso que vocês quiseram abordar, né? Que é muito importante. Pastor, dentro dessa sua linha de raciocínio acerca de linguagem, é muito bom que todo cristão, quando ele é ensinado, ele tem que saber tentar interpretar, né, alguns textos bíblicos de forma correta. Quando o pastor utilizou do sermão de Jesus, que ele usa a expressão que eu sou o pão vivo que desceu do céu, Jesus está usando dessa simbologia de pão, mas ele não está se referindo a ele como um alimento, né? Ele está se referindo do pão, falando do pão basicamente. Ele está falando a si próprio, né? Da sua manifestação, que aquele que tem um contato com ele será alimentado, né, por ele, será sustentado por ele. Então essa expressão de pão e água que Jesus se utilizava para trazer demonstração para as pessoas da ideia que ele queria repassar chama muita atenção de todo cristão, né, Mike? Uhum. Aquela ideia que você fala, Mike, sobre o partir do pão, né? Dentro dessa visão, tem alguma correlação com o que nós estamos falando? Eu acredito assim, né, pastor? Eu vejo dessa forma que
As linguagens interpretativas da Bíblia, tanto a figurada quanto a alegórica, elas são na verdade muito recentes, elas são metodologias de interpretação muito recentes, né? Segundo Norman Champlin, a linguagem alegórica e figurada, não sei se foi as duas ou se foi só uma das duas, mas elas foram criadas por um teólogo chamado Orígenes. E ele criou essa metodologia de interpretação porque ele não conseguia entender o que estava no texto. Então tudo aquilo que ele não conseguia entender, ele dizia assim, olha, é alegórico. Correto. Aí se ele não entendia, ele dizia, olha, é figurado. Porque a literalidade pra gente, geralmente, é só aquilo que diz assim, faz desse jeito, te senta assim, come assim. Ou o real significado da palavra. Isso, né? A gente, enquanto cristão, todo mundo tem certa dificuldade para entender algo literal, na literalidade da palavra, porque, como a gente está falando, né, Vinícius, tem pão aí. Poxa, mas o que é pão? Será que Jesus é um pão? Será que ele não é um pão? Será que alguém vai comer ele? Porque pão pra gente... Até porque, gente, né? o que ele está falando é tão interessante, até porque Jesus diz assim, verdadeiramente, esse pão, esse corpo, verdadeiramente é comida. E aí? Verdadeiramente, o que ele está falando? Ele está falando de um alimento eterno e sólido. Aí o que o Mike está explicando perfeitamente, dessa linguagem que pode ser utilizada dentro desse entendimento pelo teólogo, chamado de linguagem figurada ou linguagem simbólica. Porque o corpo dele não era despedaçado para as pessoas comerem. Não era. Ele disse que seria partido. Na lei, eles ofereciam o pão como parte do sacrifício, mas ele era oferecido a carne. E a carne era oferecida no altar do lado de fora. Eu tenho uma lembrança muito nobre, né, muito viva. Eu falo nobre porque é viva na minha mente, isso aguça a minha alma, a minha fé, de lembrar que Cristo foi morto do lado de fora. E o altar do sacrifício, para receber a carne do sacrifício, para perdoar os pecados da humanidade, do povo de Israel naquela época, era do lado de fora, no átrio. E Cristo ele se oferece no lado de fora, no pátio de Antônia, se eu não estou enganado, e como um sacrifício. E diz a expressão lá do texto, e eu fui sacrificado do lado de fora. Né? Então, como cordeiro, ele é oferecido, ele é partido. Aí tem a expressão que ele diz, fazer isso em memória de mim. Ele pega o pão, tendo dado graça, ele parte. Quer dizer, então todo aquele que comer dessa mensagem. Então o pão ali agora ele está descendo como alimento. Na oração do Pai Nosso, Avinu Sheba Shemai Tkadesh Shemecha Tavol Malchutecha, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí o Lechen Ujla Lanu Et Hovoitenu, o pão nosso Midei Nisayon, de cada dia, o pão nosso, Lechen, Bet Lechen, casa do pão, né? Vem essa expressão, então ele entendia. Inclusive essa expressão aí, meu pastor, não querendo cortar o senhor, essa expressão é uma expressão que se refere ao maná do deserto, porque é o pão nosso de cada dia, ou seja, são de vários dias, nos dá hoje. Dá-nos hoje. É de cada dia, mas nos dá hoje, né? Que quando chegava na sexta-feira, Deus mandava os israelitas pegar a quantidade de pão para 2 dias, de maná para 2 dias no caso, né? Correto. Sexta e sábado, porque no sábado era Shabat. Não podia colher no sábado, né? Na sexta-feira já colhia a porção dobrada, porque senão iria estragar. Isso que é a porção dobrada no caso, né? Isso. Então, dentro desse entendimento que nós estamos falando sobre o pão partido, e o pão como símbolo, mas o pão como alimento, também nós podemos tirar, sim, Vinícius, significados expressivos para a nossa vida espiritual. E é comum você ver a mensagem clichê do pregador dizer: tem pãozinho quente descido do céu, da padaria de Jeová, não é? É interessante, né? Não é pecado, não tem problema. Se você fizer isso, né, vai do pregador, do orador que gosta de se expressar dessa forma. Eu não vejo como pecado, porque usa-se de uma figura de linguagem que, como se a mensagem saísse do forno, da olaria de Jeová, né, trazendo quentinho ao coração dos assíduos. Que fosse um alimento para a alma, né? Para a alma. Uma linguagem do alimento físico, mas se referindo ao alimento da alma, né? Você pode perguntar, querido. Você está com a oportunidade de perguntar sobre isso, que é muito importante. Estamos estudando as duas expressões hebraicas, Lechen,
pão, e a expressão sobre a água, lamaim ou maim, né? As duas palavras hebraicas que estão na Bíblia de Jerusalém, ou na Bíblia hebraica, também no livro de Gênesis, quando Deus ele cria as águas e se utiliza das águas como um benefício para a humanidade. Você já parou para pensar que um ser humano, no máximo, ele pode ficar, no máximo, segundo a ciência, alguns dias sem beber água. E quando ele não bebe dessa água, o que acontece? Ele começa a ter alucinação, ele começa a desidratar, ele começa a passar mal. Bora espiritualizar um pouco aqui, né, Luan? Bora espiritualizar. Se eu ficar um tempo sem beber água, eu vou ficar alucinado, eu vou passar mal, eu vou desidratar, vou ficar com o corpo fraco. E se eu parar de beber do alimento, do líquido espiritual, que é a presença, como símbolo, né, que é a água do Espírito que lava a nossa alma. Quer dizer, se eu deixar de alimentar o meu espírito também, eu vou passar mal. Eu vou me desidratar como um homem de Deus. Eu vou perder as minhas referências emocionais e espirituais acerca da fé, acerca de Deus. E como se fosse um combustível do crente. Então, se você parar de beber dessa água, parar de comer desse pão, certamente nós iremos fracassar. Certamente nós iremos cambar para uma outra fonte. Vamos atrás de outra fonte. Porque estamos constantemente querendo, nós desejamos ser saciados. E a pergunta é, qual a importância desse pão espiritual para hoje? Qual a importância dessa água espiritual para hoje? Qual o sentido verdadeiro para a igreja hoje? Que tipo de pão você tem comido? Que tipo de água você tem bebido do altar de Deus? A gente poderia entrar nesse assunto, pastor, se baseando pelo maná que o povo recebeu no deserto, até porque a Bíblia diz assim, em Êxodo, do capítulo 15 ao capítulo 20, né? No capítulo 20 Deus dá os 10 mandamentos, no capítulo 15 Deus começa a mandar o maná para o povo. No capítulo 15 é o momento em que o povo se levanta contra Moisés e Moisés fica um pouco desesperado, né? Certo. Que até tem a guerra e tudo mais, que Moisés é cajado, mas passando aquilo ali, Deus vai começar a tratar do maná como uma resposta de murmuração do povo contra Deus, né? O povo vai dizer, Deus nos tirou do Egito, nós estamos passando fome aqui. Certo. E três observações eu tenho a fazer. A primeira observação é que o texto diz que Deus derramava literalmente o pão. Esse pão era literalmente Deus que enviava, no caso, né? Pega a Bíblia aí, Luan, por favor. A segunda observação é que o texto diz que o pão, ele era branco como coentro, mas que ele tinha gosto de pão. E a terceira observação está no nome, né, pastor? Maná. A palavra maná, né? O que é isso? Né? A palavra hebraica. O que é isto? Uma pergunta, né? O que é isso? Porque eles ficaram impressionados. Quando eles viram a primeira vez, eles se utilizaram da palavra o que é isto? Maná. Era um pão vivo que descia do céu. Alguns teólogos dizem que esse pão, ele tinha um gosto. Olha só que interessante. O maná, ele conseguia produzir para a mente da pessoa que estava comendo o gosto que a pessoa estava imaginando. De tão forte que era, isso é uma visão teológica de algumas pessoas. Então eles tinham isso como algo expressivo. Caraca, isso aqui tá com gosto de frango, isso aqui tá com gosto de... Entendeu? Era uma visão daquela época. Aí Cristo explica lá na frente, o que é isso? Aí olha o que ele diz, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E a casa de Israel deu aquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Aqui está claro o sabor, né? Fora da teologia. Tem uma explicação clara da própria interpretação aqui do texto. Que lembra que versão é essa aqui? King James. Da King James, né? O BKJ. Essa é uma das Bíblias com um original muito, muito bom. Eu gosto muito de utilizar a BKJ por causa
ela não foge muito do texto original, ela não foge muito do conteúdo, da interpretação original. E aqui na BKJ diz que o gosto era gosto de bolo de mel. Mas aí eles ficaram enjoados. É interessante, parece que a mensagem da cruz traz enjoo para as pessoas. As pessoas não querem mais pregar sobre isso, eu não quero bater nisso, eu não quero ser chato, quadrado, eu não quero ser, pode ser quadrado, opressor. Mas é interessante, as pessoas não querem mais ouvir a mensagem do Evangelho. E aí ele responde: minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então o alimento que eu estou dando é o pão vivo que desce do céu. Eles clamavam por um pão que perecia, mas esse aqui, quem comer dele nunca mais perece. Isso é tremendo. Então eu queria estar com a Bíblia hebraica aqui, que eu ia fazer a leitura no hebraico aqui, para fazer a real interpretação da palavra. Mas vamos tentar trabalhar essas duas palavras aqui. Pode perguntar, irmãos. Se quiser, dentro desse assunto, tirar a dúvida ou outro assunto mais próximo desse assunto. E pastor, essa pergunta, maná, ela foi respondida alguma vez por Deus? Jesus respondeu. Jesus respondeu? Respondeu: isto é o meu corpo. O que é isto? Eles perguntaram no deserto. Jesus responde para os discípulos: isto é o meu corpo que é partido por vós. Ali, como eu expliquei agora, ele faz a referência justamente da passagem do Antigo Testamento. Ele dizia assim mesmo: e eles comiam uma comida que era perecível, mas essa você vai comer para a vida eterna. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você está falando que a pergunta é feita no Antigo Testamento, foi respondida no Novo. Uma questão minha, é uma questão de ideia minha, de uma lógica minha, por causa do contexto histórico que ele se utiliza, da própria história que desce na época o maná. Ele se utiliza desse evento. Então eu acho que tem uma correlação muito grande. Muito grande. Né, professor? É como se, tipo assim, Vinícius, eu também paro para pensar, porque a gente também está falando de água, né? Que a gente fala da rocha de Meribá, né? A rocha ferida. A rocha jogou água. Aí se eu falasse para ti, pô, Jesus era a rocha, aí eu vou te perguntar, e quem era a água, né? Tá entendendo a minha ideia? O espírito, aí, né? Aí se eu te falar... Da figura da linguagem, aí se eu te falar, não, Jesus é a água, aí tu vai perguntar, mas quem é a rocha? É a figura de linguagem que a gente utiliza, né? Entendeu? Ali um teólogo acreditou que aquela própria rocha que acompanhava os israelitas era Jesus. Como fonte espiritual para guiar o povo e sustentá-lo no deserto. Ninguém consegue viver sem água no deserto. E como é que pode uma pedra... Olha, irmãos, eu fico impressionado com a Bíblia, e por isso que choca o intelecto daquele que é ateu, porque não compreende a soberania, que ele trabalha como quer, na hora que quer, ele é todo poderoso, ele faz o que quer, e também não consegue entender essas coisas. Como é que uma pedra, que é um objeto, caminha? A Bíblia diz que flutuava. Eles andavam, a rocha andava junto, eles paravam, a rocha parava. Foi por isso que quando Moisés ele foi punido, né, de ter mais anos de vida, naquele momento ele foi repreendido. Por quê? Porque em vez dele tocar, a Bíblia diz que ele feriu a rocha. Então aquilo é espiritual. A água é espiritual. O momento é espiritual. A fé que eles bebiam daquela fonte ali é totalmente espiritual. Então por isso que ele é punido. E se ele é punido logo, ele perde a oportunidade naquele momento de receber a terra que mana leite e mel. O senhor falou algo muito interessante agora. O senhor disse que aquele momento ali era espiritual. Ele estava vivendo de uma forma muito pela fé, muito espiritual. Ele estava vivendo um momento como se fosse a igreja de hoje. Vamos viver pela fé. Aí por isso que o profeta lá na frente fala: e o justo viverá pela sua fé. Se ele retroceder, o Senhor não tem prazer nele. É interessante, né, pastor? Porque tipo assim, tem muita coisa hoje em dia no século XXI que é classificado como um dogma, um costume da igreja, né? E, por exemplo, vou citar a Santa Ceia aqui, né? O ato da Santa Ceia. Para muita gente é um dogma. Assim como para muita gente tirar a água da rocha seria um dogma, o povo de Israel, não é verdade? Tipo assim, um povo estrangeiro olhando, falando: meu Deus, aquele povo com aquela rocha ali, batendo numa rocha para sair água. Talvez teria até como um dogma deles, assim como muita gente hoje tem também da igreja, na Santa Ceia, pastor.
Só que no caso os dois são espirituais. Eu fiquei imaginando o seguinte, quando você estava falando. Que aquele que é racional, que é lógico, que não tem a fé, que não tem uma fé tão tremenda de atingir essas coisas, deve ter pensado que toda rocha acumula água. Toda rocha acumula água. Então ele pensou assim, que nada, isso aí não é tão espiritual não. Isso aí tem água acumulada. Agora me explica como é que ela andava. O Waze, né? Acompanhava, né? Como é que ela acompanhava? Então como tinha água para toda uma nação? E era quantos milhões de judeus? A Bíblia diz que já estavam milhões de judeus. De hebreus, né? Que era o chamado de hebreus. Que era o dobro do povo do Egito. Que era o dobro. Dentro dessa linha de raciocínio, sem não perder o foco aqui, né? Quero fazer uma pergunta e quero a colaboração dos irmãos. Se eu puder responder. Todo pão e toda água, ele tem uma fonte, né? Onde ele é gerado. Certo. Tanto fisicamente falando e espiritualmente falando. Só que quando Jesus, a gente usa bastante, a gente vai usar bastante esse texto de Jesus que ele disse, eu sou o pão do céu, né? E também aquela outra expressão, que ele é a fonte de água viva, né? Quem beber dele nunca mais terá sede. Certo. A fonte de vida fora de Jesus, tanto o pão como a água, que não são se não ter Jesus como fonte de água e de pão, de alimento para sustentar fisicamente, espiritualmente falando na verdade, fora de Jesus, esse pão e essa água, eles são vantajosos para o ser humano, por exemplo assim, de se utilizar da mesma forma como a igreja, por exemplo, eu vou fazer de um ritual espiritual, é isso? Fontes fora de Jesus, se alimentar de fontes fora de Jesus. Olha, espiritualmente falando, tanto da água quanto do pão. Qualquer pessoa tem um livre-arbítrio. Deus disse, não terá outros deuses diante de mim. Então, dentro dessa questão, que tem um Deus que cria o céu, que cria a terra, que cria a água, que deu o pão, ele faz um pedido. Aí as pessoas abrirem mão dessa questão, é uma questão de livre-arbítrio. A pessoa querer buscar é pecado. Ela quer fazer, ela vai se saciar. E tem gente que cria ideias, que cria religiões, que criam fontes e que acham que estão certo e que vivem bem, que vivem tranquilo. Estão sendo conduzidos naquilo que são alimentados, aquilo que eles colocaram a fé. Nas suas ideias. Nas suas ideias. Como você falou, mas se eu tenho uma fonte, qual é a fonte, qual é a matéria-prima dessa madeira aqui? A árvore. E de onde é a fonte da árvore? É a semente. Qual é a fonte da semente? É o Boré, o Criador. Então, se eu tenho um Criador como fonte, eu não posso pegar essa fonte que tem um sentido e levar para outro, porque vai perder o sentido. O sentido final dessa água, se foi, como Cristo estava apresentando, se foi para alimentar a alma do homem, e esse pão se for para alimentar, curar o corpo do homem, e se ele pegar isso que foi designado como simbólico, como uma linguagem espiritual, uma linguagem que o povo entenda, pega isso aqui e como chamamos de ritualismo, cerimônias, porque o ser humano ele tem que ter algo material para ele crer. Chamamos de litúrgico. Ele tem que fazer essa cerimônia litúrgica, ele tem que pegar, tem que ser palpável. Aquele sabendo que o povo é apegado a bem material, tá, o pão e a água, pronto. A única coisa que eu vou deixar para vocês se utilizarem como mecanismo. Pode ver, o tabernáculo é um instrumento onde o povo se apega. Onde tem uma cabana, onde tem pedra, onde tem ouro, onde tem prata, onde tem toda aquela sistematização de Deus. Farás para mim um tabernáculo onde eu possa habitar, onde eu possa morar, onde eu possa... Aí eles se utilizam dessa visualização como algo palpável, algo tangível, algo que eles... Não, então Deus existe por causa do tabernáculo que foi construído. Sim. Então, essa materialidade na mente do ser humano, ele leva para alimentar, ele vai se utilizar para alimentar de alguma forma. E muitos se alimentam.
Agora eu tendo a fonte que é o Borei, o Criador, o meu Deus, que é o criou os céus e a terra, como a fonte de toda essa provisão do pão espiritual, porque estamos fazendo uma correlação da espiritualidade, querendo ou não, vamos espiritualizar, porque estamos usando o pão e água como símbolos espirituais. Sim. O que nós vamos entender? Se eu tenho essa fonte, então eu não preciso pegar essa fonte e levar para outra, senão o sentido original vai perder o sentido. Forte. É interessante o que o senhor estava falando, né, pastor? Porque, meu Deus, deu até um branco agora no que eu quero falar. Você está falando da materialidade, do visual, né? Não era disso que a gente estava falando, né? Essa questão... Não, é porque, lembrei. A gente falou que Jesus, ele trabalha muito essa linguagem dele mesmo como pão, no sentido figurado, mas qual seria a motivação, tá, né, gente? A gente precisa sempre lembrar que o povo de Israel, cá, Roger. eles falam... Vem pra cá, mano. Fica aqui, filho, você falar também. Eles falam a Lashon HaKodesh, né? A língua sagrada, o hebraico. Isso. E o hebraico é uma língua que toda palavra, praticamente, ela tem um sentido espiritual ou ela é sempre levada a um sentido espiritual. Por exemplo, que a fonte é espiritual. Sim. Deus é espírito. Por exemplo, Jacó terminou de abençoar os filhos e disse para José assim: eu te abençoo no nome do pastor, a rocha de Israel. Ou seja, ele já entendia que havia uma simbologia de rocha no tempo dele. Certo. Né? Jesus, ele só atribui para ele, dizendo que ele é a rocha, revelando que ele é a rocha, revelando que... Né? Pedra de esquina, usado profeticamente. Sobre essa igreja, tu é pedra, mas sobre eu que sou a pedra, onde ficaria a minha igreja, né? Então Cristo se revela como rocha, mas porque ele sabia que o povo já tinha um entendimento que Israel tinha uma divindade como rocha. Correto. Dela mesma. Correto. Outro exemplo, nós temos Belém, Betlehem, né? Casa do pão. Terra então do o pão. povo já tinha a ideia de pão. Os escritores já escreviam fonte de águas, então eles já tinham uma ideia de um reservatório que tinha água ilimitada para o povo beber, né? Então é bom deixar claro que Jesus, ele não falava e o povo ficava assim: mas o que é esse pão? O que é essa água? Não, o povo sabia do que ele estava falando. O povo entendia. Porque, como a gente sabe, na cultura judaica, o judeu ele estuda... O povo estuda, o povo se dedica, o povo conhece a palavra. Talvez possa não interpretar de forma cristocêntrica, mas conhece os textos sagrados, não é verdade? Correto. E como o Vini estava falando aqui, de onde vem esse pão, de onde vem essa água? Eu poderia citar duas fontes aqui, né? Jesus diz: eu sou a fonte de águas vivas. Então, ele é uma fonte de vida? Como é que é? A vida, ele se refere à vida quando ele fala de água? Eu sou o pão vivo, ele fala de vida de novo. Isso é profundo, porque vai... Preste atenção que isso aqui é muito forte agora. Leva para a criação. Isso desvenda as perguntas mais importantes dentro da filosofia. De onde eu vim? Qual é o propósito da vida? O que eu estou fazendo aqui? Por isso que Jesus, ele foi um choque para a humanidade. Ele conseguiu mudar a história de antes dele e depois dele. Porque ele veio trazendo essas verdades. Esse entendimento. Ele disse: eu sou a vida. E pode ver que nós só temos vida por causa da água. Só temos vida por causa do pão. São dois alimentos. Meu Deus. Por isso que a Bíblia sempre fala sobre o pão. A gente precisa dos dois para viver. A gente né? precisa dos dois para viver. O salmista Davi falou assim mesmo: eu nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Mas Deuteronômio capítulo 4, se eu não estou enganado, Jesus faz referência lá em Mateus 4, e nem só de pão, aí para mostrar que essa dependência pela materialidade, pelas coisas materiais, vai ter um momento que nós devemos nos apegar a Deus. Que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque vai ter momentos Aí ele faz uma que separação, nós né, seremos sustentados. Olha, os rabinos entendem, eu vou responder já sei. Os rabinos entendem tão profundamente que a palavra de Deus, ela tem poder de nutrientes. Os sábios de Israel, eles acreditam em cada passagem da Bíblia, que cada instrução, que cada palavra que sai da boca de Deus, como se fosse um tipo de vitamina, um tipo de... Porque a palavra, como você falou hoje meio-dia, a palavra ela é criadora. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Então não é uma palavra qualquer.
É a palavra que traz vida. E aí traz a resposta para a inquietação da vida. De onde eu vim? Viemos de Deus. Para onde vamos voltar? Voltaremos para Deus. Voltaremos para Deus. Porque Ele é a fonte de toda a existência. A outra pergunta que você fez foi? Esqueci. Esqueceu, né? Mas lembrando, pastor, que a gente sempre precisa levar em consideração, né? Que a morfê natural de Cristo é como palavra, né? Talvez não a morfê, né? Mas a sua função na Trindade, o seu poder, ele é a própria palavra, foi atribuído a ele, né? Ser como própria palavra. E a gente entende que cada simbologia de Cristo está envolvida dentro dessa função que é dele, dentro dessa morfê, dessa forma que é dele, como palavra. Por exemplo, a gente sempre vai levar pão para a palavra, a gente sempre vai levar água para a palavra, a gente sempre direciona tudo para a palavra, a gente sempre leva rocha para a palavra. Olha só, haverá fomes, diz o Senhor, não de comida nem de bebida, nem de pão, mas de ouvir a minha palavra. Então tem essa correlação entre a palavra como pão e o pão como palavra. E aí responde algo que foi perguntado no início, né? Porque se Cristo é um pão, será que ele é comido? Então, tipo, tu pode observar, né, que se tu lê o livro de Gênesis 10 vezes, tu te alimenta 10 vezes. Mas o pão permanece aqui. E ele nunca estraga. Nunca estraga. Ele não é vencido. É como o pão de dentro da arca. Ele é verdadeiramente kosher, santo, santificado. Quando lemos a Bíblia, estamos santificados. Interessante, trazendo para essa visão, é que quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos e quando nós aplicamos e vivemos, ela nos santifica. Aleluia. Sem eu vigiar, eu vou guardar meus olhos. Não, ela vai limpar os meus olhos para eu não desejar. Ela vai guardar o meu coração. Ela vai fazer o inverso. Eu não vou precisar Não vou precisar, eu vou vigiar, vou me calar. Não, ela tem esse poder já de purificar. Aí automaticamente, poxa, estou sentindo tanta presença de Deus, eu não preciso disso. Preciso pecar. Eu não preciso de me corromper, eu não preciso me envolver, porque eu já fui purificado pela palavra. A tua palavra santifica. Santifica, na verdade, a tua palavra santifica. E pastor, Fala. Tava, pode deixar suas perguntas aí se você observando tem alguma aqui, dúvida né, da Bíblia, tá? que no Antigo Testamento, dentro dessa interpretação de figura de linguagem, a gente vai ver muita expressão pão e rocha e água, levando-se a pessoa de Cristo, né, pastor? Porque a Bíblia ela está basicamente voltada a Cristo. O Antigo Testamento aponta a Cristo, é o cumprimento. Basicamente, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Tanto o Antigo quanto o Novo, a gente vê essa expressão de pão. E eu vou te dar o pão. Deus deu o pão para Jacó. Seria até correto afirmar que o Velho Testamento ele não fala muito sobre a história de Israel. Porque tem muita coisa da história de Israel que não está no Velho Testamento. A intenção do Velho Testamento é falar da linha que vai levar até Cristo, de Adão até Cristo. O que é que aconteceu? O que é sacerdote? Porque Cristo vai ser um sacerdote. O que é pão? Porque Cristo vai ser o nosso maná. O que é água? Porque Cristo vai ser a água. O que é rocha? Porque Cristo vai ser a rocha. O que é um juiz? Porque Cristo vai ser o justo juiz. O que enfim, o que é um rei? Porque Cristo vai ser o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, tu pode ver que todo o Velho Testamento ele está voltado para falar exclusivamente da pessoa de Cristo. Isso é muito tremendo. Então, quando a gente vê essa expressão se utilizando do pão, né? E Deus proveu o pão ao profeta, e eu vou te dar o pão. Essas expressões de alimento são basicamente referidas a Cristo. Então, nessa noite aqui, a gente está tentando explicar sobre esse pão. E hoje você está se alimentando do pão espiritual, que é a palavra de Deus, que é voltada a Cristo, né, pastor Paulo Nascimento? Com certeza, porque nós acabamos de estudar aqui, eu, Luan, o Mike, o Roger, o Vinícius, de uma forma um pouco sistemática, um pouco cronológica e um pouco até profética. Utilizamos todas essas linguagens, né, dentro desse contexto todo. Tentamos trazer assim uma síntese geral, né, e um sumário geral de basicamente um pouco de tudo que falamos sobre esse assunto. Então nós acreditamos que de alguma forma esse pão ele vai alimentar a sua alma.
de alguma forma, essa fonte de água Glória a Deus. que nós bebemos, que é Espírito, que nos banha no calor do pecado, nos banha na sede da nossa vida, né? que nos abençoa poderosamente, né, Luanzinho? Quando estivermos sobrecarregados, cansados, né? Não existe uma coisa melhor. Tá tão, olha, aqui é Macapá e aqui é muito quente. Estou suando bastante. E hoje está muito quente. Só que quando a gente acaba de pegar um calor, acabamos de pegar um dia de trabalho, e quando você vai para debaixo de uma ducha e abre ele, quando a ducha é boa e quando cai bastante água, você fica ali meditando, você fica ali refrigerando e parece que consegue entrar na tua alma aquilo ali. Eu lembro que eu tinha uma brincadeira como criança e eu imaginava Deus dessa forma. Que Deus falava comigo. Eu era criança, eu botava uma panela na minha cabeça. Eu lembro isso muito vivo, Mike. E eu botava uma panela na minha cabeça, ia para debaixo do chuveiro, e eu ouvia um barulho totalmente diferente. E eu ficava viajando, eu perguntava, será que esse é o barulho da voz de Deus? Porque batia uma liga na minha mente quando criança. Era uma vibe tão tremenda, Mike. Eu ficava imaginando Deus, eu ficava imaginando a natureza, eu ficava imaginando o mundo espiritual. E eu ficava ali viajando sobre isso. E interessante. E eu conseguia ter paz. Tem uma pergunta aí. Leia a pergunta é interessante, né, que a gente tá conversando, e a gente está acabando que resumindo, não resumindo, mas a gente está chegando à conclusão de que toda a mensagem de Cristo foi o Velho Testamento. Ainda que na nossa pequena racionalidade a gente não compreenda, mas na suma a gente está dizendo que toda a mensagem de Cristo foi sobre o Velho Testamento. Ou melhor dizendo, pastor Paulo, tudo que Cristo pregou, ele estava apenas esclarecendo para Israel onde ele estava em cada parte do Velho Testamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Errei, achei, errei, eu sou o que sou. Então tu pode ver que Cristo está sempre ensinando para as pessoas que ele estava lá no Velho Testamento. Você falando sobre isso. Foi o que tu falou. Quero só aqui mandar um abraço para todo mundo que está dando a paz do Senhor Jesus, né, mandando um abraço aqui. Então, muito obrigado pela participação de vocês, como sempre. Né, voltamos a fazer as nossas lives, que fazia tempo que nós não fazíamos essas lives. Mas nós queremos aqui mandar a paz de Cristo para vocês. Espero que esse estudo que nós estamos fazendo aqui tenha alimentado você está aprendendo alguma coisa. E olha, o mais importante, que é de graça. Vou responder a pergunta do Roger. Pastor, só um momento. Dentro dessa explicação rápida aí, o senhor que entende um pouco dessa cultura judaica, para essa expressão pão, para os judeus, que o senhor entende, eles entendem o pão como basicamente o quê, pastor? O pão eles como... entendem essa linha de espiritual, do pão que leva a Deus, a Cristo, ou eles entendem algo como algo material, como um alimento físico? Como eles basicamente tem várias visões. Hoje o judaísmo ele é muito abrangente, porque tem o ortodoxo, o ultra-ortodoxo, tem o judeu cristão, e tem o judeu radical, tem o judeu... Então assim, é uma vertente que espalhou e virou várias ideias ali. Então dentro da Bíblia, pelo que a gente vê na Bíblia pela Bíblia, na história dos patriarcas, daqueles que acompanharam lá, naquele momento sem ter religião, sem ter assim uma denominação, mas é que o pão ele era utilizado para oferecer para os anjos. Os anjos desciam, se manifestavam. Né? Interessante, eles preparavam um pão, e do pão eles faziam um bolo. Sem fermento, na verdade. Né? Sem fermento. E eles ofereciam como alimento literal para os anjos. Que interessante. Os anjos comiam? Eu não vou responder isso hoje. Eu acredito que se a gente vai fugir do assunto. A gente foge do assunto e a gente vai estar também fazendo uma afirmativa muito bombástica no mundo teológico. Porque a gente vai estar dizendo que a